Hello, galera, hello, boa noite pra vocês. Estamos aqui para mais um podcast. Eu, Marília e... Rubens na área de novo, mais uma vez, né, Marília? Mais uma vez. E hoje, Rubens, a gente vai falar assim, né? Eu sei que é teu sonho viajar pro exterior, você ainda não concluiu, mas tá aí na sua checklist. Tá na minha checklist. Agora, você já pensou trabalhar com isso? Viajando pro exterior 5, 10 vezes por ano? Ixi, mas será que temos essa possibilidade, Marília? Ah, hoje a gente tá com uma pessoa aqui pra contar um pouquinho disso, que ela foi aí pioneira, tem muita história pra contar pra gente, que é a Margot Vieira. Seja bem-vinda! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Então, já faz bastante tempo, mas eu me lembro como se fosse hoje. Que delícia! Foi um tempo muito bom, muito bom. Ainda é. Ainda é, né? Ainda é, porque ainda hoje eu encontro com os amigos da época. Que delícia! É delicioso. E a gente, assim, viajar é uma delícia, né? E a gente tem muitos alunos que têm esse sonho, essa vontade de trabalhar com isso, né? Trabalhar como comissário, né? Ou como aeromoça, enfim. Tem até alunas que já foram fazer curso de piloto, né? Sim. Então, é uma área aí muito legal para explorar e a gente quer ouvir histórias hoje, né? Hoje sim, pessoal, já fica ligadinho aí, você aí que tem essa vontade, né, de poder trabalhar, ser uma aeromoça aí, ou poder trabalhar nessa área. Vocês têm bastante coisa interessante aqui hoje, hein? Então, gente, já deixa seu like aqui no canal, se inscreve, tá? E vamos começar sabendo assim... Se quiser, pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta também, né? Que aí depois a gente vai respondendo. E me conta, sempre foi teu sonho trabalhar com isso? Como que você caiu nessa área? Para dizer bem a verdade, eu não sonhava em ser comissária, porque, na verdade, naquela época, faz um pouquinho de tempo, foi lá em 1972, tá, que eu entrei. E eu estava fazendo química. Eu fiz faculdade de química e eu estava procurando emprego para química. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí, um amigo falou, tem um curso aí que eu estou sabendo que no final do ano, que a gente faz no final do ano, é de 6 meses, e a gente trabalha ganhando, e eu queria ir lá, vocês me levam lá? Uma amiga minha, falou, vamos lá, né? Estamos aqui sem fazer nada. E eu estava indo em várias indústrias para poder fazer ficha, né? Para poder trabalhar, começar a trabalhar como química, ok? Aí, quando nós entramos no local, e a secretária falou, é ficha para os 3? Aí, um olhou para a cara do outro, bom, uma a mais, uma a menos. Isso lá em São Paulo, né? Isso lá em São Paulo, eu morava lá em São Paulo, né? Eu morava lá. E aí, pegamos, fizemos... Por que não? Claro, uma ficha a mais, fiz a ficha, tudo bem, as meninas fizeram. Aí, bom, fomos chamados para uma entrevista. Vocês acreditem, se quiser, eu passei. Elas não. Então, aquelas que queriam Aí eu descobri para que era. Que era para viajar. Que é uma delícia. Aí eu descobri, desculpa, tem um tempo ainda. Até aí eu nunca tinha viajado de avião. Olha só. Eu não fazia a mínima ideia do como que era, se eu ia me sentir mal, se eu ia me sentir bem. Mas falei, bom, passei... Fiz os exames, porque a gente faz, você tem que fazer, na época, você fazia a entrevista, fazia os exames, várias provas, não é? E se você se encaixasse no perfil da companhia, aí eles te chamavam e aí você fazia, na época, o curso para comissário específico da companhia. Tá? Que hoje em dia é diferente. Hoje em dia, a pessoa tem que fazer um curso numa escola que dá todos os cursos de meteorologia, cursos de aeronave, cursos de serviço de bordo, de segurança, enfim. Dá todos os cursos, você se forma, pega a carteirinha e aí vai procurar emprego. Então na era época diferente. minha,
quando fui admitida, eu já fui admitida na companhia. Na companhia. E qual foi a companhia? Que Era a VASP. A VASP. A VASP maravilhosa. A Gente, VASP, era uma chiquérrimo. mãe. Chiquérrimo. Era chiquérrimo. Chiquérrimo. Não, a minha época foi a época do glamour. Uhum. Sabe aquela época em que você entra a bordo e todo mundo... Você conhece todos, para começar, você conhece todos os passageiros, porque eram poucos comissários. Uhum. Tinham 160, mais ou menos, e eram poucas mulheres, era muito homem, tanto que não tinha nenhum chefe de cabine mulher. Eu sou da primeira turma de chefe de cabine mulher. Que Claro! power! Aí sim! Eu gosto assim! Aí, bom, quando nós fizemos o curso, era um grupo de 7 mulheres, aí já entramos como chefes de cabine, aí foi glorioso, né? Maravilha, mas a gente trabalhava bastante naquela época, porque agora, aqueles que já viajaram, que viajam normalmente, sabem que o serviço de bordo é bem mínimo, né? Amendoizinho, né? É uma coisinha bem simples, Quando né? Mas naquela época, não. Naquela época, um voo, por exemplo, São Paulo-Curitiba, de Boeing, que era o nosso grandão na época, aquela época. Uhum. E aí a gente fazia o voo 45 minutos, a gente servia prato frio. Então, eram frios e mais salada, e veio aquela bandeja cheia de cumbuquinhas e sobremesa, e o carrinho lotado de bebidas alcoólicas, bebidas refrigerantes, água, depois recolhia e passava o cafezinho. Olha 45 minutos, mas contando pouso e decolagem. Cronometrado, né? ou seja, cronometrado, né? sim. E é bem assim, o que a gente fazia de São Paulo para Belo Horizonte era uma delícia. Eu quase morria de fome, porque normalmente a gente servia na hora do jantar ou na hora do almoço o prato quente. Uhum. E no Belo Horizonte entrava tutu à mineira, que eu sempre amei. Gente! Aí eu servia aquele tutu à mineira para os passageiros com uma vontade de comer que vocês não podem acreditar. E vocês mesmo não tinham tempo de fazer nenhuma refeição? A gente só fazia a refeição depois que eles desembarcavam. Nossa. Então, você ficava com aquela vontade de comer, mas era uma delícia. Nossa, imagina. Muito bom. Margot, mas nessa parte, nessa época, hoje em dia, tem essa questão de classe, né? Que eles têm essa diferença. Primeira classe, segunda, executiva. Quando eu entrei na VASP, a VASP só fazia voos nacionais. Então, a gente fazia, como a gente chamava na época, de pinga-pinga. Porque ele saía de São Paulo e ia pingando em todo o Brasil, sabe? A gente tinha um que a gente chamava de Caravana do Oeste. O Caravana do Oeste, você ia até Cuiabá pingando e depois voltava até o Rio de Janeiro pingando. Tinha o aeroporto, parava. De manhã você estava em São Paulo, ali no meio da manhã você estava no Rio de Janeiro, enfim. Não, era São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Mato Grosso ali, a gente ia para Mato Grosso do Sul, que agora né, que é Cuiabá. Uhum. Não, Cuiabá não, Mato Grosso do Sul mesmo. E terminava no Rio de Janeiro, o voo. Ele fazia literalmente assim, correr no Brasil em um Caravana dia. do Oeste, fazia esse daqui. E tinha um que era um mata, enfim, ele matava qualquer um, porque ele saía de São Paulo e ia até Belém, mas ele ia pingando assim, São Paulo, Cuiabá, Corumbá, Cuiabá, Rio Branco, Santarém, Macapá, Belém. Quando você chegava em Belém, se você não tivesse morto, era maravilhoso. Aí você passava uns 3 dias só para descansar, né, desses voos. Mas era ótimo. Uhum. Aquela época, que era a época do Nacional, os passageiros eram quase sempre os mesmos. Os passageiros da região norte e da região nordeste
não era todo mundo que conseguia viajar de avião. Então, normalmente eram os mesmos passageiros, porque não tinha estradas, né? Então, tanto que a gente falava, lá em Manaus, a gente falava, né? O melhor hospital que tem em Manaus é a VASP. Porque daí você pegava a VASP e vinha para São Paulo, para o hospital. Entendi. Então, é porque realmente as pessoas, quando não estavam se sentindo bem, ou estavam doentes, tinha dias que o avião parecia da Cruz Vermelha. A gente falava, vamos colocar uma Cruz Vermelha lá fora, porque não dá, entrava maca. Nossa! Maca, a gente amarrava com o cabide o soro. Para a pessoa então era amarrada, toda amarrada na era maca para não escorregar. Assim, emergência, pura emergência. Pousava em Brasília. Normalmente pegava um voo que era o 290, 291, que era direto Manaus-Brasília. E aí em Brasília tem ótimos hospitais. E aí descia em Brasília o doente já com ambulância esperando e tudo, né? E normalmente era exigido a presença de um médico acompanhando o doente, é lógico. Porque nós não tínhamos conhecimento médico. Parte aí. Essa parte a gente tem nos cursos, no curso que a gente fez, nós tínhamos primeiros socorros. Mas é um primeiro socorro de emergência. Uma dor de cabeça, vômito, dor no ouvido, coisas assim, coisas mais simples, básicas. Se machucou, escorregou, a gente põe uma bandagem, alguma coisa. Mas coisa que fosse mais específica, precisasse de uma injeção, precisasse de um remédio mais forte, nós não tínhamos esse conhecimento. Nem o conhecimento e nem a autorização. Né? Exatamente. Então a gente chamava a bordo se tinha algum médico a bordo para vir atender o passageiro. Posso aproveitar? Pode. Teve uma vez que foi muito engraçado, porque... Desculpa. Porque eu lembro que nós estávamos, o passageiro estava passando mal, a gente não sabia o que era, e todo mundo olhava para a cara do outro, e agora o que eu faço? E, bom, por favor, algum médico a bordo para se apresentar? Aí, ninguém levantou, ninguém se apresentou. E eu conhecia um veterinário que estava a bordo. Amigo meu, veterinário de animais selvagens, lá do Zoológico de São Paulo. Que eu tinha 2 macaquinhos, sabe? Uma gracinha. Miquinho, né? E aí, ele é que cuidava e nos ensinou a tratar deles, né? Que é difícil, é um animal selvagem, né? E aí eu sabia que o Dr. Faisal estava lá a bordo. Eu não tive dúvida, né? Não apareceu médico nenhum. Vai, o Dr. Faisal, por favor, compareça a galha dianteira. Aí ele veio, Ele veio muito gracinha, viu? Porque ele entende, quem entende de doenças, normalmente, sabe o corpo não é que o corpo do animal é igual ao corpo do homem, mas muita semelhança, né? E é melhor do que nada. E olha, e realmente ele foi perfeito. E ajudou, então. Nossa, foi perfeito. E eu conhecendo ele muito engraçado, muito divertido. Sabe aqueles veterinários? Ele era, eu acredito que ele já não está mais entre nós. Mas, porque ele já era bem idoso. Mais idoso. E ele era o chefe dos veterinários de lá do Zoológico de São Paulo. Então, ele cuidava daquela parte de animais selvagens e ele instruía todos os aspirantes lá, os estudantes, certo? Os estagiários, né? Tudo. E ele carregava, uma coisa que ele viajava muito conosco, era com tartarugas para soltar lá no Maranhão. Sabe? Os filhotinhos criavam aqui em São Paulo, aqui não, desculpa, de vez em quando eu esqueço. E aí ele soltava lá ele levava para na bagagem de uma tartaruga. Não, bonito foi o dia que ele embarcou com uma cobra. Meu Deus. Nossa.
Deus. Eu cheguei, doutor Faisal, o que o senhor está trazendo hoje? Ah, uma jiboinha. Falei, Eita! legal. Claro que eu não contei para ninguém. Essa história de bichinhos, eu posso falar? Pode. Tem Posso muita falar? gente que leva bicho diferente, bagagens nos voos estranhas. nacionais, Não muito esperadas. enquanto eu voava o voo nacional, aconteciam coisas assim muito engraçadas. Depois a companhia fez voos internacionais. Quando ela iniciou, é claro, os mais antigos, né? Euzinha. Aí que começaram os fomos mais experientes. Pros internacionais, né? é lógico. É lógico. E direto como chefe de equipe, né? Aí olha você só. comandava uma tripulação de 12. Aí Aí já era aumentou. diferente, Aumentava o avião, o tempo de voo. Aumentava o tempo de tudo. voo, o tipo de serviço, tinha o jantar, o café da manhã, tá? Então nós tínhamos uma sequência muito diferente, né? Mas enquanto foi no Nacional, e principalmente com esses passageiros que eram costumeiros, né? Eles conheciam a gente pelo nome, sabe? Já pegamos amizade. Era muito interessante. E aconteceu no Nordeste. O passageiro embarcou, mas a gente não viu. Ele embarcou com uma caixa de papelão, uma caixinha de papelão daquelas. O esquema de segurança devia ser um pouco diferente de hoje Sim, em dia, né? os aeroportos eram diferentes. Imagina, não tinha, Porque uma não pessoa- tinha controle nenhum. Entra com uma cobra, entra com... Mas no caso ali, ele entrava com uma cobra porque era autorizado. né? Porque você não pode Aham. entrar com um animal. Apesar de uma cobra ser um animal peçonhento e pequena, mas ele, como chefe do Era do uma coisa veterinário, era autorizada, ele estava tudo ali claro, com o claro, equipamento claro. tudo certinho. Tudo né? certinho, não E tinha aí, problema. que Mas aconteceu? o que aconteceu? Foi, deixa eu ver, Aracaju, talvez. Eu acho que foi no voo que passou por Aracaju. Aí nós estamos ali, eu estou sentada ali na frente, eu estou vendo uma coisa estranha. O avião decolou, aí eu vejo o passageiro subindo, depois a fileira da frente levantando, depois o de trás mais É na um frente olé? levantando. Mas um olé aqui no avião? Que isso? Né? Aí que nós descobrimos, alguém embarcou com caranguejo vivo. Nossa. E os caranguejos saíram da caixa e iam cutucando os pés dos passageiros. E os passageiros pulando. E como é que controla isso? Que caos! Depois da risada, é lógico, depois da gargalhada que a gente viu que era o caranguejo, aí os comissários pegaram, né? Nós pegamos com panos e com os cobertores, as mantas do avião, pegamos e levamos lá para frente. Depois teve uma certa briguinha para saber quem ia ficar com o caranguejo, né? Porque eram cada caranguejo com umas patas maravilhosas. Nossa, Deus, imagina, você sentado, todo mundo. Mas você já pensou? Não. Tirar um cochilo. Era muito engraçado. Tchum, 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 assim, em seguidinha. E teve, assim, sem ser de animal, Sem ser- pulando, tá? Cena engraçada. Outro perrengue Cena, aí. cena engraçada. Imagine você. Estou sentada com a comissária do meu lado, o avião decolando, já fizemos o speech, passageiros todos maravilhosos, olhando pelas janelas, vendo a decolagem, aquele avião lindo, Tudo tranquilo, saindo. tudo sob controle. Quando ele começou a levantar e sair, o avião lotado, lotadinho, não cabia ninguém mais. Três poltronas, porque elas são em conjunto. São fixas, ok? E elas são fixas por uma barra no chão. Ah, tá. A manutenção esqueceu de pôr a barra no chão daquelas 3 fileiras. Quando o avião levantou, os 3 passageiros caíram em cima do colo dos de trás. Eu tô lá na frente, séria, quieta. Quando eu olho, um monte de perninha batendo. Gente! Lá vai vocês correrem pra acudir. Sim, mas correr séria foi difícil. É, né? Foi Porque difícil, foi. Você não sabe se acorde, Foi se muito. disfarça. Se você disfarça, você dá risada, porque tinha uma senhora
mulher, e ela com as pernas para cima, assim, Gente, mas era que desespero. muito divertido. E os de trás segurando a cadeira, Ninguém para a sabia cadeira o que não fazer. cair. Gente do céu! Aí nós chegamos logo lá, né? Eu cheguei, já dei as ordens, tudo, os comissários já seguraram. Tiramos os passageiros daquele lugar, conseguimos acomodar em alguns lugares extras que tinham, e aqueles lugares foram vazios. Mas foi muito Gente. divertido para nós, claro. É, né? Porque Tenho certeza que para os 3 passageiros não Pra deve vocês ter. que era cotidiano, Apesar né? de que a forma como a gente agiu foi tão natural Ah. e tão sem pavor, sem, sabe, Desespero, nervoso, é. desespero. Eles nos viram tão alegres, tão assim, conscientes do que estávamos fazendo, que eles ficaram calminhos e acharam engraçado. Aham. E os de trás acharam maior graça. Depois também acharam maior graça. Realmente é uma coisa inusitada. Caía uma fileira de poltronas. né? Não, imagino cada coisa, né? E assim, muita gente tem medo de viajar de avião, Sim. principalmente Sim. quando é a primeira vez. Vocês devem presenciar muita coisa, né? Vocês Sim. têm um treinamento pra isso? Como lida? Olha, uma coisa que é muito falada para nós é o trato com o passageiro que tem medo. Porque o que acontece é o seguinte, o passageiro, normalmente as mulheres não dão problema. Só as mulheres. Os homens, Tá, naquela época, já entravam meio alcoolizados por conta do medo. Entendi. Então, vou quando tomar ele, aqui ele embarcava, você sabe, com o tempo, a gente acaba reconhecendo os passageiros na entrada. Uma já virava para a outra e falava, esse vai dar problema. A gente já sabia que ia dar problema, né? Então, os passageiros entravam com medo, e tem uns que entram com medo e é tudo tranquilo, né? Ele vai, voa, dorme, normalmente já bebeu bastante, já pega no dorme sono. tudo. Mas tem aqueles que não conseguem dormir. E aí fica querendo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? ansioso, Ou, né? quero mais bebida. Agora não tem mais esse problema, mas naquela época, teve um que uma vez falou para mim assim, eu quero tudo que tiver de alcoólico aí. Ô, louco. Tudo. Faz tudo. Eu só tenho certeza? Eu perguntei, juro por Deus. O senhor tem certeza que o senhor quer tudo? Aí eu misturei cerveja, Campari, gin, uísque. Eu falei, o senhor não quer nada que não seja alcoólico, não. uma aguinha Só pra para dar uma ajudar. aguinha para ajudar, para descer. Pra hidratar. Não, só o álcool. Tá, então por cerveja também, álcool por álcool, vai lá. É. E vocês acreditam que ele bebeu tudo? Mas também foi o seguinte, tomou, caiu, pronto. Já. Capotou. Vai viajando, Nós tá tivemos que cuidar para ver para onde que ele ia, senão ele desembarcava em outro lugar. Pra não descer errado. O Marco, mas tem uma parte interessante que tu falou, tu fazer os voos nacionais, né? Aham. No começo ali. E pra entrar na companhia, tu teve que aprender O inglês. o inglês, né? Sim, houve... como eu não estava preparada não estava Era só preparada para nacional? ser aeromoça. Não estava preparada para sim. ser aeromoça. Não era o seu plano, Não era né? o meu campo. Aham. Mas é lógico que a gente na escola aprende o inglês básico. Mas assim que eu entrei, eu já fui correndo atrás de ir para uma escola para aprender o inglês, que era o necessário para os voos nacionais, para conseguir falar com os passageiros que fossem internacionais, os estrangeiros, né? E então, eu fiz o inglês, mas não precisava ser um inglês assim, Fluente, né? fluente, porque você teria que ter uma conversação mais simples, não tinha problema nenhum. Depois que eu fui para a internacional, aí sim, aí nós precisávamos ter mais um idioma. Agora, por exemplo, eles pedem mais 2 idiomas. O inglês é básico, o inglês faz parte, porque se fala no mundo inteiro. Sim. Aham. O inglês se fala no mundo inteiro. Você vai para o Japão, fala inglês, você vai para a Coreia, fala inglês, tudo. Mas é interessante, por exemplo, o espanhol, porque temos muitos países
a companhia fazia muitos voos para países com a língua espanhola, né? Tem então, muitos países que muito, tem, o espanhol é a língua, né? que é a língua. Então é interessante. Então, e você pode optar por outro, um alemão, você pode optar por um francês, mas o francês só se fala em poucos países. Alguns da África, né? E na Suíça, nos países alguns à países volta, no Canadá, né? Canadá e aqueles em volta da França, né? Aqui, mais ou menos que tem o idioma. Mas, apesar de que na França eles não gostam muito de você falando só inglês. Então, o ideal, se você quer ir para a França, fala francês. Eles não vão gostar. Eu digo isso de carteirinha, porque numa das viagens que eu fiz de férias, eu fui para Paris logo no comecinho, ainda estava na Nacional. Aí falava o inglês, um pouco, né? E aí nós estávamos, eu e minha amiga, nós as duas fomos para Paris, quando nós descemos, nós chegamos lá inexperientes, não sabíamos que tinha que ter planejado tudo, né? Então a gente chegou e falou, e agora? Agora a gente vai procurar o quê? Um hotel? Não tinha marcado hotel, não tinha marcado nada. Né? Porque naquele tempo não era comum viajar para o exterior. A internet não era assim. Não, né? não tinha internet, não tinha nada. Nada. Não, você tinha televisão. É. O mais moderno que você tinha era a televisão para saber alguma coisa, né? Aí falei, bom, vamos ver, né? Onde que a gente faz? Vamos pegar um táxi. Táxi? Paulista, vamos pegar o táxi. Pegamos um táxi para ir para o centro. Fica quilômetros do aeroporto. Aí, o livrinho. Francês para turista. Como faço para ir para... E o motorista do táxi olhava para trás com uma cara... De deboche. Ai, que ranço. Ai, que coisa triste. Rancinho, né? É muito triste. Aí, ele acabou chegando lá. Mas eu vou falar para você, a cara de deboche, cara de quem diz você é uma infeliz. Ele deve ter pensado, gente, como que essas duas vão se virar aqui? Nos viramos maravilhosamente bem, porque além dos franceses, tem os ingleses, tem americano, tem alemão, tem português aos montes. Lá na França, tem mais português quase. Eu, por exemplo, sou portuguesa. Eu esqueci de falar. Então, eu já ia falar pra você contar. Você nasceu em Portugal, né? Pois é. Então, eu nasci em Portugal e quando nós viemos para o Brasil, a gente veio daquele jeito legal que eu acho maravilhoso. Tem gente que não, mas eu acho maravilhoso. Nós viemos naquele navio cargueiro, os homens na parte de cima e as mulheres com crianças na parte de baixo. É muito legal de imaginar que eu estou agora aqui, desse jeito, bem saudável, e vim naquelas condições. Então, né? E você era bem pequenininha. Bebê de colo. Bebezinha. Bebê de colo. Mas eu chorava com sotaque. Sotaque português. Claro, lógico. Né? Eu tinha 6 meses. Quanto eu sou tempo mais brasileira de viagem? Sua mãe já te contou? 27 dias. 27 dias. E acabou o leite da minha mãe. Aí, toca procurar leite. Como é que vai fazer? O navio era italiano. Você sabe que se você nascer no navio, você assume a nacionalidade da bandeira? Era então, para eu ser italiana. Se você nascer no Se eu nascesse navio, lá, eu ia ser italiana. Nossa, não sabia disso. Nunca tinha passado na minha cabeça. E o comandante, no avião também. O comandante tem autoridade para fazer casamento. Olha! Gente! Ele tem autoridade para... Ele está nos céus. Então, a bandeira é brasileira. Caraca, o comandante do avião.
Né? Olha só. Viu que coisa maravilhosa? Nossa. Então você veio, fizeram essa viagem. Deu tudo certo, então. Deu, graças a Deus a gente chegou. Tinha já tios morando aqui no Brasil. Mas naquela época, pensa, gente, olha, era assim, não tinha televisão. Ponto. Tinha só carta. Ok? Então, as pessoas conheciam os países por carta. Olha, fulano, eu estou aqui no Brasil e o Brasil é maravilhoso. Porque não tinha. Não tinha jeito de... Mandava como é que você... postal. Podia mandar um postal, mas nem isso ninguém mandou para nós lá. Quer dizer, meu pai falou que não fazia ideia de como era o Brasil. Só sabia que era um país que tinha muito para crescer. Crescimento, emprego, e aí ele vendeu tudo que tinha lá em Portugal e pegou a família inteira, nós éramos em 6. E bora. 6. Eu era colo e tinha uma irmã de 2. A outra de 3 e o outro de 4. Aquela escadinha. Escadinha. E minha mãe tomando conta das 3. Você imagina que tristeza que era. Gente, que vida difícil. Mas que maravilha ter superado tudo isso. Que sim. maravilha. Imagina, meu pai fez de tudo para a gente ter faculdade, todos os irmãos fizemos faculdade, trabalhamos, crescemos, graças a Deus, cada um foi para um campo. E até então, vocês nunca tinham tido a oportunidade de voltar a Portugal? Não. Aí, quando eu entrei para a aviação, que eu descobri, então, que era aviação, ok? Uma das amigas falou... Vai ser bom, você vai poder viajar para Portugal. Eu olhei e falei, é mesmo? Nem tinha pensado nisso. Não tinha passado pela cabeça. Não, e a minha mãe, e o medo dela? A mãe, chorando. O pai, assim, isso, filha, isto. Ele é aventureiro. Isto, filha, isto. Seja comissária, seja aeromoça, viaje muito. Ele adorava, empolgadíssimo. A mãe... Ela vai viajar, vai ficar longe de mim. Mãe, não seja assim. Então, quando na primeira viagem que eu fiz, já fui direto conhecer a família, claro, né? Desci direto lá em Portugal e a família me esperando, né? Uma prima me esperando no aeroporto. Não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém, né? Aí, eles foram fazer aquela via sacra, porque eu tinha muitos primos e tios na época lá, né? E comecei a conhecer. Era assim, dias, você tinha que almoço na casa de um, jantar na casa do outro, porque os portugueses têm muito disso, sabe? Que nós temos, de receber né? E querer acariciar o parente, o amigo, sabe? E não quer que você vá embora, né? Então, para mim, eu fiquei aqueles dias todos, eu e minha amiga também nunca tinha ido viajar, ela era do interior de São Paulo, nunca tinha viajado assim para fora do país. Ela adorou a família, e nós conhecemos, e um tio meu, que morava em São Paulo, ele estava a passeio lá em Portugal, e estava na casa do Matias, da tia Matildes. E quando eu bati na porta, que aqueles portões, eles criam um gado embaixo da cozinha. É umas histórias maravilhosas que vai ficar para uma outra vez, tá? Né? Porque é só... Portugal é uma parte, né? A Europa, sim, é uma parte. E esse tio, eu bati na porta, né? Tia! E aí... Ela nem ia saber quem era, né? E o meu tio chega, aqui tá as janelas da sala, ele abriu a janela. Ah, Margot, que fazes aqui agora? Isto lá é hora de chegares. Falei, tio. Ele me conhecia lá do Brasil, aqui do Brasil, né? Tio, eu tô chegando do Brasil agora, o senhor não pode ser um pouquinho mais gentil comigo? Mas isso são horas de chegar? Eu só queria que eu chegasse que horas aqui? A sinceridade de milhões.
Não, ele é muito divertido. Ele sempre foi muito divertido. Nossa, eu lembro muito do tio Adelino. E ele nos acompanhou em tudo que foi viagem. Te apresentou tudo. Apresentou tudo. Foi à casa de todos os tios, todos os primos. Então, foi uma que delícia. Que Foi uma legal, delícia. legal. Muito bom. E aí, me conta. Bom, então, com relação ao idioma. Sim. Com relação ao idioma. Lá em Portugal, você não precisa falar outro idioma, né? Mas É bem tem um detalhe diferente, né? pequenininho, porque é diferente, tá? Eles lá não nos entendem bem, tá? Nós os entendemos, porque nós, brasileiros, temos mais contato com pessoas estrangeiras que falam diversos idiomas. Então, o nosso ouvido já, principalmente na aviação, você tem isso. Vocês, por exemplo, que trabalham com escola, com a língua, com a língua, com o idioma, vocês têm o seu ouvido mais apurado, né? E eles não. Eles não tinham. E na época ainda não ia muita novela para lá, para Portugal. Então, o que eles me ouviam falar e achavam que era uma língua que eles entendiam, mas não era o português. Era uma língua assim. Aí, tinha uns que achavam que eu era espanhola. Gente. Porque era uma coisa assim, que fala mais ou menos parecido. Parecido. Mas é meio parecido. Agora, não era... Tinham outros que achavam que eu era índia. Porque... Gente. Aí, isso daí foi um acontecimento. Mas eu estou falando muito das viagens e pouco da... Mas tudo bem. Não, conta pra gente. E eu fiz uma viagem para Portugal e com os meus pais. Foi uma maravilha. Que delícia. Uma eles maravilha. Voltar lá, né? Não, eles estavam lá já, porque eles foram para passar 6 meses. Iam e passavam 6 meses lá. E aí você foi encontrar. E eu fui na mesma época para encontrar eles, para eles me apresentarem os amigos de infância deles. Sabe, legal. Que eles falavam para mim, Delícia. a Guidinha, a Camilinha, Das e eu não histórias que sabia você quem só eram, ouvia, né? Eu só ouvia aqui no Brasil, né? Aí fui apresentada assim, a minha amiga de infância, Guidinha. Isso é muito gostoso, Que você legal. ouvir sua mãe falando, minha amiga de infância, né? Que delícia. É muito gostoso. Então, nós viajamos por várias cidades. Meu pai queria me mostrar várias cidades, que por acaso algumas eu já conhecia, claro, das outras vezes que tinha ido, mas fomos juntos. E num lugar, particularmente, que chama Santarém, foi muito divertido, porque eu falava para o meu pai que as pessoas lá falavam comigo diferente. E ele falou que eu estava mentindo. Ele falou, não, filha, não. E meu pai era aquele que aqui no Brasil todo mundo chamava do português. E lá em Portugal chamavam do brasileiro. Porque ele já não falava nem português e nem o português brasileiro. O sotaque já estava uma mistura. Estava tudo misturado, né? Então, eu falei, pai, não. Aí eu ouvi uma música, um fado, uma música. E eu vi assim... A cidade pequenininha, né? Então eu ouvi no ar aquela... Pai, vamos ver o que é. Deve ser algum show, alguma coisa, né? Imagina, chega numa cidade, vamos lá. Chegamos lá, era um local fechado e tinha várias pessoas entrando, mas eu não sabia o que era lá dentro, se era teatro, se era... Teatro não era porque não era fechado, mas o que estava tendo lá dentro. Aí eu perguntei para um rapaz que estava do lado de fora. Aí eu falei, o que está acontecendo aí? Né? O que está tendo aí? Aí ele olhou para minha cara com um olho arregalado assim, falou, desculpa, aqui jogo pelota é jogo de futebol, né? Aqui jogo pelota, Santarém, Porto, uma coisa assim. Aí eu ouvi ele falando assim, já me deu um ataque de riso, né? Aí eu, pai, vem cá! Também já dei baixaria, não. Já falei bem assim para ele baixo, para ele falar mesmo como índio. Né? Falei, pai, vem cá.
Aí meu pai veio, eu falei, fala pro meu pai aí como é que faz para entrar aí dentro. Já? Falei, bem abrasileirada. Bem abrasileirou, bem né? abrasileirada. Aí, sócio, aqui. Seu Gente. pai, não sócio, ali. O meu pai, opa, tu não vês que somos portugueses? Ai, meu pai ficou tão bravo. Foi uma coisa muito divertida. Mas vamos voltar à nossa... E eu imagino que você não conseguiu fazer um curso completo, porque você já estava naquela Sim, coisa... já estava engatilhada. Como você foi se virando? Foi, a gente foi aprendendo e depois eu morei em Londres 6 meses, Los Angeles 6 meses. Eu morei em Miami, né? Fiquei também em Miami, foram 8 meses. Morei em Seul. 6 meses. Seul foi assim, muito interessante. Por quê? Quando nós fomos para lá, a companhia que era de Seul, me falhou agora o nome, mas eu vou me lembrar dela, e eles fazem um intercâmbio. Então, assim, para uma companhia brasileira poder ir para Seul, precisava de uma companhia coreana, Korean Airlines, claro. Precisava de uma coreana vir para o Brasil. Então, nós fizemos esse intercâmbio, que tinha essa troca. E o voo, como dava mais de 24 horas, nós precisávamos ficar uma tripulação completa em Los Angeles. Então, eu fiquei em Los Angeles e só fazia Los Angeles e Seul, que eram 16 horas, que era bastante tempo também. E era sempre de dia, ou sempre à noite. Entendi. Ou viajava o dia inteiro ou a noite inteira. Ou a noite inteira. E você, normalmente, quando você saía de Seul às 10 da manhã, você chegava às 9 da manhã do mesmo dia em Los Angeles. Coisa mais estranha, por causa do fuso horário. Por causa do fuso horário, que você cruzava muito fuso, e aí você chegava antes de ter saído. Você chegava antes de ter saído. Surreal. Você ganhava um dia, mas também quando você ia para lá, você perdia o dia. Ficava elas por elas. Ficava elas por elas. E em Seul, é lógico que eu não ia. Hoje está muito bom, porque hoje você, em várias capitais, você consegue fazer cursos de vários idiomas, várias línguas. O coreano, porque nós temos muitos coreanos. A partir dessa época, muitos coreanos vieram para o Brasil. Muito, muito. São Paulo, principalmente São Paulo. Principalmente José Paulino. José Paulino, eu não sei se vocês conhecem. A área de a área de roupas, né? Confecções. E os coreanos eram dominaram ali, de confecção. Então, no avião, eles vinham com malas imensas, cheias de roupa, para vender aqui no Brasil. Enormes. É como o ônibus do Brás. Exatamente. E aí eles vinham, e aquelas malas não cabiam no porta-casaco. Mas eles davam um jeito, não, de colocar no porta-casaco, que não cabia. Era o MD-11, a aeronave, 370 passageiros. 370 coreanos. Hoje é super rigoroso, questão de peso, sim, que pode levar, naquela época né? não. Naquela época, como eu disse, era um Entrava até charme, caranguejo era maravilhoso, era delicioso. Mas a segurança... deixava a desejar. Né? Não. Não? Naquela época, nunca deixou a desejar. Olha, nós tomávamos, porque nós fazíamos cursos, eu até dei aulas de emergência. Nós fazíamos curso todo ano de emergência. Então, a gente primava pela segurança. Sim, vocês dentro, né? Porque nós lá dentro, antes de mais nada, nós éramos as pessoas que íamos salvar aqueles passageiros.
A gente sabia exatamente, não podia sentar pai com criança na saída de emergência, não podia... Tinha uma série de normas que eram seguidas à risca, rigorosamente. E vocês já passaram alguma situação assim de emergência mesmo, de medo? Um pouquinho. Alguns anos assim, de experiência. Porque eu nem falei quantos anos eu trabalhei lá, né? Mas eu trabalhei lá 37 anos. Nossa. Depois eu saí, 3 meses depois, eu saí, me aposentei, né? 3 meses depois eles me chamaram para dar aula. Para dar as aulas. Que legal. Aí eu voltei e fiquei 7 anos dando aula. Aí eu dava aula de equipamento, era MD11, A300. Eu amo dar aula. Amo. Eu adorava dar aula. E eu dava aula, então, de equipamento e dava aula de emergência. A gente acompanhava os alunos até a selva, fazia aquele sobrevivência na selva. Não era bem selva, mas era um local fechado, íamos com bombeiros e tudo. É lógico que eu ia numa barraca, né? Porque eu era professora. Você já tinha passado, né? O teu era quartel... Não, eu falava assim, aqui é o quartel-general. Se alguém se machucar aí fora, pode vir aqui que a gente faz. Mas eu não vou ficar... É o forte, né? Não, você já tinha passado, e eles lá né? fora tinham que montar barraca... Como se tivesse um acidente de aeronave, então com o que poderia ter que sobrar, uma sobrevivência. Então eles pegavam sacos de lixo e tentavam grudar, fazer uma barraca. Aí tinha gente que esquecia de ver que estava em cima de um formigueiro. Nossa. Aí era uma tristeza, à noite saía gritando. Tudo aprendendo na pele. Mas então era maravilhoso. Então a segurança sempre foi um item ponto, importantíssimo. Realmente o pessoal estava muito bem preparado. Muito preparado. Mais preparado do que muitas companhias que estavam... Hoje em dia, né? Hoje em dia também. Porque agora esse curso é dado no... terceirizado. É terceirizado, né? Então, igual você falou, primeiro tem que se formar para depois você conseguir o emprego. É muito importante. Se tiver alguém que queira ser comissária, trabalhar como comissária, se informa direito, porque existe um limite de idade para entrar pela primeira vez. Tá? Então, por exemplo, se você já é comissária, já voou, aí você não tem limite de idade. Mas se você é iniciante, você vai começar, tem um limite de idade. Então, vocês têm que, se quiserem, então, procura se informar, bem mais cedo, vão na escola, façam os cursos de idioma e já fica preparado. Para tudo, né? Porque agora, se não tiver o inglês, não entra. Não né? entra. Né? Não, agora é o básico. Você tem que ter o inglês e tem que ser fluente. Porque agora todas as companhias fazem voos internacionais. Sim. Os voos estão muito mais acessíveis. Então, nós temos muito turista viajando. E os passageiros precisam se comunicar com os comissários. No meu tempo, bem atrás, os passageiros eram brasileiros. A maioria era tudo brasileiro. Agora é misturado. É tudo misturado. E muitos brasileiros falam idiomas. Então, se você falar com eles em outro idioma, vocês vão estar bem. Sim. Vocês vão estar maravilhosamente Aquela bem. Coisa, né? Igual ela falou. Hoje o inglês ele é mundial, né? O inglês é internacional. Eu, na Coreia, por exemplo, é claro, eu não sabia falar coreano. Como que eu podia saber falar coreano Você na falava época? Inglês. Eu falava em inglês. Agora, não era todo mundo lá que falava inglês. Porque quando começamos o voo para lá, ainda não estavam acostumados com o turismo. Então, o pessoal, a maioria do pessoal, estava mais acostumado só a falar coreano. Então, os nossos voos tinham 3 comissárias coreanas. Porque qualquer problema, qualquer dúvida, não tem como se comunicar. Não tinha como se comunicar. Para falar em segurança, eles tinham um hábito no voo
que era muito terrível, porque eles tinham o hábito de deitar no chão. Gente. Porque a maioria é meio pequena. Eles são pequenininhos. Eles são meio pequenos, sabe? Então, eles pegavam, colocavam aquelas malas embaixo e deitavam em cima da mala. Aí você passava, você falava, não tem passageiro nenhum nesse avião. Cadê o passageiro? Cadê o passageiro? Está tudo no chão. O que acontece é que a máscara de oxigênio que fica lá em cima, ela só vem até a altura da cabeça do passageiro. Então, se acontecer uma Então, emergência... se tiver uma despressurização, que você tem que pegar a máscara, lembra? Né? Os comissários, lembra? Aquela aulinha na ali. entrada, né? Então, se você tiver que puxar a máscara e estiver no chão, você vai morrer. Você não vai ter tempo, porque você não vai acordar. Você vai dormir eternamente. Entende? E a gente tinha que ficar cutucando eles para eles subir na cadeira. Então, os hábitos do exterior são muito interessantes. É interessante, né? Essa coisa cultural. Agora, eu falar também que não sabia falar coreano é bobagem, né? Eu falava fluente. O importante, eu sei que você falava, que você já me ensinou umas frases. Annyeonghaseyo, era bom dia, boa tarde. Como é que é? Me dá um desconto. Não, Peraí, Kakajoseyo, Annyeonghaseyo. Kamsahamnida, muito caro. Não, eu não vou cobrar. Só o essencial. Kamsahamnida, não. Que legal. Aí eles perguntavam assim, um inglês bem macarrônico, né? E a gente falava que era de Brasil. Aí tinha que falar São Paulo. São Paulo. Ah, Zé Paulino! É o que eles sabiam. Porque era todo para lá. Agora, gente, se você vai a José Paulino, você vai ver as melhores boutiques, as mais bonitas, são todas de coreanos. Eles fazem a confecção deles é maravilhosa. As indústrias, as fábricas estão lá, né? E eles vendem para todas as boutiques de shoppings. É só para shopping e só vende atacado. Dominaram mesmo. Dominaram, mas também era bem feito, né? Era perfeito, né? Era perfeito. Ô, Margot, e você gosta de experimentar comida diferente? Eu sei que você não tem medo, né, de arriscar. Nenhum. Na Coreia... Como é que foi essa experiência na Coreia? Na Coreia, a comida de lá é uma comida bem apimentada. Eu até gosto da pimenta. Mas a pimenta deles é meio raiz forte com nabo. Então, é uma coisa meio... é um alimento meio forte, sabe? Ele exala pelo... Fica até na pele, Fica né? na Exala na pele. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente entrava no metrô, entrava sempre a turma inteira. Naquela época, onde ia um tripulante, iam todos. A gente saía tudo de bando. Era maravilhoso. Eu fazia festa do Dia das Mães, eu estava morando lá. A gente tinha que substituir a família do pessoal. Porque tinham pessoas lá que tinham comissários que tinham filho, que tinham deixado filho no Brasil. Então, sabe, chorosos e tudo, né? Aí o que fazia? Festa de aniversário, festa de domingo, vocês festa de acabavam qualquer sendo coisa. uma família também. Nós éramos né? uma família? Sim, com certeza. E que família gostosa, que família, assim, amiga, né? E os comandantes vinham com a gente também. E aí, quando a gente saía, por exemplo, entrava no metrô, o nosso grupo, nós somos carnívoros, certo? Nós, brasileiros, somos carnívoros. Então, nós temos um cheiro diferenciado. A gente não sente, mas nós temos um cheiro diferente. E os coreanos, todos se afastavam da gente. Todos. Ficava aquela bolinha de brasileiro no meio, o resto tudo afastado. Mas era normal, porque para nós até era muito bom, porque também eles tinham um cheiro diferente. Que era um cheiro ácido, meio ácido, que era do nabo com... misturava esses temperos fortes, né? Eles têm um alimento que eu não sei o nome. Até outro dia eu estava vendo no YouTube, eles fazendo todas as casas
antigas, claro. Todas as casas têm uns tambores na sacada com a selga conservada numa mistura de pimenta dedo de moça, essa wasabi verde, Sim. o nabo, e vai mais alguma outra coisa ali que eu ainda não consegui identificar. Mas ia mais alguma outra coisa. fica, E eles tipo, põem uma camada em cima da fermentando outra ali. e ficava fermentando dentro daquele barril. Uhum. E aquilo era o que eles colocavam para temperar as comida. comidas. Nossa. Então a alimentação era bem diferente. Mas é muito bom de você experimentar. Para você ter uma ideia, Eu sou meio enjoado com essas não, coisas. para vocês terem uma ideia, tinha muito, sabe aqueles food truck? Sei. Né? Uhum. Então, lá tem demais. Só que na minha época eram as coisas mais umas barraquinhas, agora já está mais moderno. Agora tudo já está mais Tá mais moderno. arrumadinho. Né? Não, e lá agora é uma cidade maravilhosa. Você chega lá, não tem mais aquele... Só tem um miolinho que ficou o antigo. O resto agora é só prédios. Prédios... Tem um shopping que do 16º andar até o 10º andar é uma cachoeira no meio, tá? Uma cachoeira. É super Com aquele mezanino moderno em lá, volta. né? É super Você moderno. olha, você fala, nossa, então é coisa de primeiro mundo. É maravilhoso. Bacana. Mas o que eu experimentei de diferente lá, por exemplo, a abelha. A abelha frita é uma delícia. Mas como eu fui para Manaus também e comi a formiga, a tanajura frita, ela não é frita, é assada, né? Colocada no forno. É uma delícia, parece um amendoim. Parece um amendoim. Se você não souber o que é de olho fechado, parece um amendoim. É um aperitivo para você. Quem toma. Coisinha. Mas uma coisa que tem lá na Coreia que é muito legal, eles têm muita. Porque eles não têm muita vaca, tá? Eles têm muito porco e frutos do mar. E peixes, aqueles peixes quengue, aqueles peixes compridos. E aí, nas feiras lá, você vê os animais vivos ali, né? Aquelas cobras, aquelas coisas lá, né? Aí o cara escolhe lá o que ele quer, o outro vem com o facão. Na hora, né? Na hora, né? Uma beleza, né? Você olha, fresquíssimo. Mais fresco que aquilo? Não tem, né? Aqueles polvos lá. Teve alguma coisa que você provou lá que se arrependeu? Não. Lá não. Olha. Olha, não, porque tudo para mim sabe, só teve uma coisa que eu não experimentei. Foi o urso. Porque eu fiquei com dó do urso. Eu olhei para a cara. Não, porque eles fazem o seguinte: eles preparam o urso, põem numa bandejona assim, mas a pele com a cara olhando para tua cara fica do lado de fora. Nossa. Aí eu olhei para aquela carinha, falei, não, eu não tenho coragem. Como é que eu vou comer urso? Diz que é afrodisíaco. Ai, gente, que Não diferente. dá. Eu sou meio enjoada. Mas eu fiz uma coisa muito interessante, porque na minha tripulação, no caso, tinha uns comissários também bem enjoadinhos para comer. Aí nós estávamos em Nandemun. É uma feira muito famosa, faz parte do turismo e tudo, né? E aí quem olhar em panfletos de turismo que tem, você vai ver que tem umas barracas nessa feira com cabeças de porco, né? Cabeças de porco e pedaços de porco, assim, todos cozidos já, tá? Cozido deve ser com água e sal, provavelmente. E aí, quando você escolhe o que você quer, ele vem com um maçarico e pururuca a pele. Nossa, Deus do céu. Fica maravilhoso. Nossa. Não, fica a cara de um porco, o leitão pururuca. Você tem que olhar com os olhos diferentes, né? Parecia um leitão a pururuca. É lógico que as cabeças ficam meio esquisito para leitão a pururuca. Mas a gente não come leitão a pururuca com cabeça. A diferença é que ali era assim, eles punham só as cabeças, só as pernas, só, sabe, eles separavam por partes. Separado. Né? E o pessoal fala, imagina, eu não vou comer isso, ai, que horror.
Falava, mas gente, Se não tivesse vocês vendo, não comem as partes feijoada? poderia, Vocês né? não comem Só feijoada? porque Você tá não come vendo. leitão? Aham. A mesma coisa, né? É. Aí eu falei, eu vou mostrar para esse pessoal, eles vão aprender. Porque a gente no hotel tinha condições de... os hotéis tinham umas partes, né, nos quartos que era tipo um flat, né? Então tinha uma mini cozinha, Sim. né? E a gente comprava aqueles fogareiros americanos, né? E quem Preparava. tinha aptidão ali fazia o prato. Aí eu peguei e comprei, escondido do povo, eu comprei uns pedaços de porco lá. Aí levei para o hotel, aí cheguei, deixei todo mundo, cada um pro seu quarto, aí peguei, cortei, piquei bonitinho, aí peguei alho, cebola, refoguei bastante, salsinha, cebolinha. Menina, fiz um refogado com arroz, aí chamei todo mundo, gente, já fiz o almoço, podem vir. Aí eles vieram todos. Nossa, que delícia! Porquinho refogado. Ai, que delícia, que delícia. Eu falei, vai de novo na feira e fala mal para vocês verem. Era o da feira. O porquinho lá da feira. Depende da apresentação. É. Tudo depende da apresentação. Porque tá vendo, né? Aquilo. É lógico, é porque você vê. Não, você vê aqueles peixes, o cara matando. Na hora. Na ali, hora, né? você vê os porcos, você sente um pouco de. Não é? Aflição. Mas, por exemplo, tinha muitos frutos do mar, conchas e. Os mariscos são diferentes dos nossos. As caras deles são meio diferentes, mas você vê, você identifica que é marisco, né? Então você senta na barraquinha e come. O que eu ia falar é que no Michelin, Guide Michelin, ficou em terceiro lugar o food truck da Coreia. Olha! Minha, Michelin, tá né, que, vendo? pra quem não sabe, pontua os melhores restaurantes. Pontua os né? melhores restaurantes, Uhum. no caso ali, dos food trucks, que seriam os comidas de rua. As Olha comidas só. de rua em terceiro lugar no mundo. Olha, Michelin. Então, Então agora a gente vai ter que pôr na lista, hein? Sim. Pra comer. para comer. Experimentar. Eu experimentei. Tem um prato, tem uma coisa que eles fazem lá que também é muito, muito interessante. Tem umas chapas imensas assim, aí eles colocam o pão, o ovo vai frito, aí muito açúcar. Aí eu falei, açúcar no ovo! Aí um sanduíche de zoião com açúcar. Olha que diferente, Olha né? que diferente. Como pode, Eu não comi né? porque realmente não achei diferente. Comer abelha tudo bem, o ovo com É, açúcar porque não era vai. diferente. Não, porque ovo é tem igual, nada. as galinhas é igual. Sim. Dá pra gente fazer aqui em casa mesmo. O que eu ia dizer de diferente, olha, interrompo vocês, não deixo vocês Vai falarem. contando aí que é cada história. É o a gente tá- seguinte, um prato muito comum lá, quer dizer, um animal, vamos dizer, um molusco, é o lula. Desculpa, a lula. A lula, eles costumam fazer a lula seca, eles deixam ela secando. Desidratar. Desidrata, defuma e faz ela ficar torta, com as perninhas tortas assim. Então, a cabeça para cá fica uma concha. E eles servem aperitivos dentro dela. E ela usa ela como um potinho. Usa ela como potinho e depois que termina, pega as perninhas e vai degustando ela como Aproveita tudo. como um chicletinho, como uma coisa assim, sabe? Uma coisa que puxa assim, sabe? A carinha dele. Eu acho que eu vou sofrer quando eu comer lá fora, né? Porque... Não. Na Coreia, aí você... Tem McDonald's. Você né? chega lá... Não, McDonald's... Se eu posso falar uma coisa, se tem um lugar que eu como mal, é no McDonald's. Nossa Senhora! Aquele bifinho ali, aquele hambúrguer, é um pobre, ele é ressecado, ele é horroroso. Lá tem o KFC. Não, hoje em dia tá globalizado. Tem o que quiser. Não, mas naquela época, por exemplo, tem um bairro que é o bairro, porque lá tem uma base
de americanos. Ah, tá. Uma base americana. Então, lá tem um bairro que vende roupas e outras coisas para os americanos. E tem restaurantes, por exemplo, tem um que eu ia sempre também, que era comida de Nashville. Ora, tinha um filé alto deste tamanho. Olha. Maravilhoso. E aquelas músicas country. Era olha só. tudo de bom, né? Que não Aí falei tua língua, né? Começou a melhorar. Né? Agora, próximo ao hotel tinha um amigo nosso, coreano, que a gente lá, ele tinha esse aperitivo da Lula, só que a gente já falava, ó, a tripulação toda quer frango. E ele fazia um frango, era tipo aqueles galeto. Era memorável. A gente já pousava o avião, a gente já falava, hoje à noite vai ser frango. Já esperando. Então tinha pratos, existiam pratos, a não ser que Tem fosse assim, opções também. os regionais mesmo, que eu ia experimentar, né? Mas é bacana, né? Provar Sim, o real ali, sim, né? Conviver. o real. A gente gosta de falar de comida, hein? Você viu, passou pra comida, não para de falar. E a melhor parte, né, pô, de tu fazer uma viagem é tu experimentar Veja, coisas daquele país. veja, Então, com o inglês eu conseguia falar muito bem com o dono do restaurante, porque ele já falava o inglês. Todo o pessoal do hotel falava inglês. Então a gente se virava maravilhosamente bem. Lá tinha, por exemplo, na parte que tinha os americanos, que era no bairro que tinha os americanos, que eles falavam, claro, o inglês, todos os vendedores. Sim. E tinham alfaiates que a gente comprava, chegava no alfaiate, você encomendava, ele tirava a sua medida e ele fazia um terno, fez terno para o meu marido, Olha preto, só. com o nome dele escrito por dentro. que legal. Eu Sim, peguei ó. uns bonezinhos, mandei colocar meu nome em coreano aqui na frente, que até, só como curiosidade, eu não sabia, né, se ele tinha realmente colocado Margarida como saber aqui, se né? tava certo, Como né? saber se estava Que certo, é Margot né? de Margarida, É né? Margot de Margarida, Uhum. e o meu nome na VASP era Margarida, não era Margot. Margot era no colégio, né, na faculdade também. E em casa e agora para os amigos todos também. E aí falei que era Margarida, ele pegou e bordou, super legal, com os peixinhos aqui, porque eu gostava muito, sempre gostei muito de pescar, né? Aí eu tô no Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, olhando aquela paisagem maravilhosa, o Grand Canyon, é uma coisa, uma energia, a né? energia, é muito, muito, muito lindo, sabe? E aí chega um senhor do meu lado, coreano, olhinho puxado, olha pra mim e faz assim, Margarida! Então, É isso aí. é isso. É isso aí! Ele escreveu certinho, Margarida. Então teve a comprovação que... Pronto. Eu posso voltar lá agora e falar de meus confiança. parabéns de confiança. De confiança. Margarida, muito bom. Que bacana. E conta pra gente, o que mais, assim, que teve de histórias que te marcaram? Ah, sim, você tinha me perguntado das coisas mais estranhas. Teve assim, uma vez, por exemplo, ficou marcando, porque teve vários casos que depois foram resolvidos rapidamente e tudo bem. Mas casos que a gente pousou em emergência. Aí foi até aqui em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins, com um maravilhoso A300 que eu amo de coração, amo de paixão, aquele avião. Ele plana, aquele avião ele pousa sozinho, não precisa nem de comandante. Os comandantes é que falam. Então, você deixa tudo lá, coloca tudo lá, todos os dados, e o avião vai descendo tranquilamente. Então, eu amo esse avião. Aí, estou fazendo um voo, era São Paulo para Brasília, normalmente era o 290 que a gente fazia muito, né? E deu a pane logo depois que nós decolamos, apareceu uma
um problema. O A300 tem o comandante, o copiloto e o flight, que é engenheiro de voo. É o que toma conta da parte toda de fiação, de combustível, de toda aquela parte técnica, né? Por algum motivo, deu um problema na aeronave. O A300 tem 4 tanques de combustível. 2 nas pontas das asas, pequenos, e 2 grandes no meio, ok? Então, começa a gastar os grandes do meio e depois vai para a ponta da asa para gastar os pequenos. Quando nós decolamos de São Paulo, começou a gastar diretos da ponta. Eita. Então, nós estávamos com o avião cheinho de combustível no meio, mas sem combustível. Nossa. Porque estava acabando da asa. E agora, comandante? E não tinha como voltar. Aí o comandante me chamou, né? Chamou a chefe de equipe. Olha, Margarida, nós vamos pousar em emergência em Confins, que é a pista maior e mais próxima de onde nós estamos agora. E o nosso combustível não dá para chegar lá. Então, legal, né? nós vamos lá e vamos descer. E eles desceram, nós descemos, como a gente diz com carro, Na Banguela. 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 Nós descemos na Banguela. Você acredita? Gente. Como ele plana. O comandante veio levando o avião até em cima da pista e pousou. É claro que, enquanto isso, quando eu fui avisada, eu preparei a cabine de passageiros para um pouso de emergência. Porque nós não sabíamos se íamos conseguir chegar Até no a aeroporto. pista, né? Nós podíamos descer e cair no meio No mato. no Ou meio sei do lá, mato, Deus. ou mesmo não ter condições do comandante comandar nenhum dos equipamentos, né? E aí nós preparamos os passageiros para ficar com a cabeça abaixada, que é a posição de impacto, né? Tirar todo o material que ele tivesse, assim, tirar dentadura, se fosse com Alguma coisa que dentadura, pudesse machucar. qualquer coisa cortante, colocar na bolsa da poltrona. E eu estou chamando a atenção a isso, por quê? Porque o passageiro, quando ele está com medo, ele obedece como um carneirinho. Graças a Deus. Ninguém Graças dá a Deus. chilique, ninguém entra em pânico. Nada. Depende da tripulação. Se você estiver sorrindo, ou pelo menos Exato. calma. Aí vem o treinamento, porque né? você, Porque o se teu você treinamento, apavorar... um comissário apavorado apavora Imagina, toda a com tripulação, certeza. todos os passageiros. Então, nós todos ali, tranquilos, nós vamos pousar numa boa, vocês não se preocupem, vamos comer um queijo branco e depois a gente vai decolar e vai para Brasília, tá? Fazendo a linha, acalmar todos os passageiros, né? Porque no fundo nem vocês têm certeza, mas vocês têm que passar. Você tem que preparar o passageiro para ele, porque o que derruba um avião é o pânico. O pânico derruba um avião. Se o avião estiver bom, não tiver nenhum problema, e todos os passageiros entrarem em pânico lá dentro, o avião cai, porque desestabiliza, tira o CG do avião. E aí ele não consegue controlar. Exatamente. Por isso a gente está lá para mandar todo mundo sentar, para falar grosso, para alto, manter a... E aí todo mundo calma conseguiu deles manter a calma. Sim, e seguir os o procedimentos. interessante, eu cheguei num senhorzinho, falei, olha, meu senhor, se o senhor tiver alguma caneta, dentadura, alguma coisa, o senhor, por favor, tire e coloca na bolsa da poltrona. Ele, sim. Levantou, pegou a mala dele, tirou a caneta que estava dentro da mala e enfiou Nossa. Tá bom, né? Perfeito. Ótimo. Tá ótimo. É isso mesmo, Obrigado, né? é ótimo. Tá certo. Tá certo isso. Então, isso é uma obediência. A outra vez a outra não deu muito tempo para ter paura. Tá? Sim, tem que continuar. Eu só falo que pousou e não pousou. Pousou. Não. Aí o comandante foi. É o melhor comandante da VASP, a Zambuja. Aí ele encostou no chão. Eu acho que eu nunca tive um pouso tão suave. Ele pousou suave, foi deslizando e os bombeiros do lado.
né? Aí Já parou. postos. Parou, aí foi lá o trator, já rebocou, a gente até o Finger. E todo mundo, se você visse a quantidade de gente que estava esperando, porque todo mundo sabia que nós íamos pousar em emergência, estava todo mundo. Eu fiquei pensando, será que esses caras estavam querendo ver se a gente se explodir aí? Será que tem isso, né? Tem muita gente que vai lá, oba, hoje vai ter. Já querendo assistir uma cena. A cena dela. E a outra vez foi essa foi uma situação bastante perigosa, mas o perigo só veio nos últimos minutos, graças a Deus. Nós estávamos pousando o Airbus novamente, com o comandante Rui, muito amigo meu. E o comandante, nós estávamos à noite pousando, e à noite, não sei se vocês já repararam que à noite a gente pede para os passageiros apagarem as luzes. Na hora de pousar. Isso, é porque é o seguinte, numa emergência, você, se tiver tudo aceso e apagar a luz, você leva alguns segundos para enxergar novamente. Então, nós apagamos as luzes para a sua vista já ficar habituada com a escuridão. Tá. Caso ocorra uma emergência qualquer, você já está acostumado, você já não precisa Já tá tateando, tá? Tá, legal, então, hein? essa é a resposta. Olha só, pensa em tudo. Então, é por isso que a gente pede para apagar. E tem passageiro que fala, não, mas eu quero ler. Senhor, por favor, por segurança, porque a segurança dele e do vizinho dele, que também está com a claridade nele, não é? A gente tem que pensar nisso, né? Aí nós estávamos já próximos já de pousar? De pousar, mas era... eu esqueci a cidade. O que é isso? Você sabe o que veio na minha cabeça? Veio Florianópolis, não tem nada a ver. Lá em cima, o maravilhoso no Ceará, a grande cidade maravilhosa do Ceará. Ixi, fugiu. A capital, fugiu. Bom. Tá bom. Então, nós estávamos pousando lá. E o comandante não tinha falado nada. Eu já tinha mandado apagar todas as luzes. Fortaleza! Eita! Imagina! A geografia fugiu aqui. É que vocês estão pensando junto comigo. Vocês ainda estão lá na Coreia. Vocês estão lá na Coreia comigo, aposto. Paramos lá do outro lado do mundo. Então, vamos lá para Fortaleza. Claro, Fortaleza, maravilha. E aí, nós pousando lá para Fortaleza e olho assim, do lado, eu vejo, aqui está a cabine de comando, com a porta fechada, e eu vejo uma fumaça preta saindo por baixo da porta. Aí eu olho para a menina, para a outra comissária que está na outra porta, que eu estou na porta do lado direito. Ela está na porta do lado esquerdo. Aí eu olho para ela e eu começo a ouvir cleque, 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 um barulhinho assim meio estranho. E uma fumacinha saindo por trás da cadeira dela. Aí eu não tive dúvida, treinamento, a coisa já está ali. Ali, na hora, levantei, pelo treinamento, abri a porta, fechei a porta da cabine, entrei, esperei o comandante, estava uma nuvem preta de fumaça dentro da cabine, e os três, comandante, copiloto e o flight, de máscara. Com a máscara tomando oxigênio, claro. E a pista dava para ver umas luzinhas lá na frente. Ainda bem que bem na frente. Dava para ver umas luzinhas, mas aquela fumaça preta de coisa de fio elétrico queimado, sabe? Aquela fumaça preta. Então, aí eu só falei, comandante, que é o nosso treinamento. Aí ele dá as ordens. Ele olhou para trás e falou, eu dou as ordens... não abra as portas de trás, só não abra da frente, mas não deixe o passageiro sair, e eles desembarcam pela central. Tá. Eu falei, ok, preparar
preparar a tripulação, porque eu não tinha tempo hábil para preparar o passageiro, porque nós estávamos em cima da pista. Já estava Não tinha mesmo. como avisar os passageiros. Uhum. E tinha uma coisa que depois eu fiquei sabendo. Como o fogo era na parte de baixo da cabine de comando do Airbus, fica a bateria. E estava pegando fogo exatamente na bateria, nos fios da bateria. E os fios da bateria que saem dali são os fios do controle que vão até a cauda da aeronave. Então, nós já estávamos sem controle na parte de trás da aeronave e com algumas coisas do fone, o comandante não conseguia mais se comunicar, eu não conseguia mais me comunicar com os comissários atrás. Então, se eu fosse tentar me comunicar com os comissários atrás, ia ter que sair correndo. E isso ia trazer o quê? Pânico. Então, eu deixei todos eles sentadinhos no normal. Eu falei para a comissária, senta aqui do meu lado, porque o lado dela o fogo estava bem embaixo. E é um fogo de bateria, é fogo sem chama. É um fogo de calor, né? E aí aquele fogo subindo, aquela fumaça subindo, e como estava tudo escuro, os passageiros da primeira classe não enxergavam a fumaça. Entende? Aí o avião pousou, foi pouso imediato. Eu falei para tudo. Aí nós abrimos as portas dianteiras para poder a fumaça sair pelas frente. portas. Mas os passageiros não podiam descer por ali, porque ali não tinha escada, né? Então só tinha escada na porta central. Aí encostaram, acho que nunca na minha vida eu vi os caras encostar tão rápido a escada no avião. Encostaram assim, bum, bum, sabe aquelas coisas? Já devia estar ali preparado, treinando, né? Vamos. Aí encostaram a escada no avião, os passageiros desceram, dizendo até logo. Os passageiros chegavam para mim, eu segurando para ninguém pular, porque ali não tinha escada. E se caísse, são 8 metros, o cara pode se machucar completamente, pode se quebrar todinho. Então, eu tinha que falar, por ali, senhor, que é a ordem, né? E segurando aqui. Eu ali, segurando por ali, como se não senhor, tivesse um abismo atrás ali. E eles assim, até logo, Margarida, até logo por ali, senhor, por ali, senhor. E tudo numa boa. Quando eles chegavam no meio da escada, eles viam os bombeiros jogando o CO2 lá em cima do pó químico, né? Lá na frente da aeronave, e aquele estufo de fumaça preta. Aí, eles corriam tanto, era tão engraçado. Engraçado agora, claro. Deu tudo, depois que deu tudo bem, né? Nossa, foi maravilhoso, deu tudo certo, os bombeiros apagaram tudo, nós nos desintoxicamos, claro, porque aquela fumaça é muito tóxica. Os comissários de trás nem ficaram sabendo do fogo, porque é lógico. Até eles... Só depois que teve o desembarque, é que eu fui falar para eles, olha, nós pousamos em emergência. Aí é que deu. Aí que deu. Olha só. Tá vendo? Falei, fazer o quê, né? Treinamento é tudo, hein, gente? Não é? Olha só. Então. Quantas histórias. Não, a gente podia ficar aqui até... Eu imagino que tem muito mais história, né? Mas nosso tempo está chegando no fim. A gente quer que você deixe aí uma mensagem, uma dica para quem tem esse sonho de seguir essa carreira, né? De explorar. O que você deixa aí de mensagem desses anos de experiência, de aprendizado? Eu posso dizer que é maravilhosa, é uma profissão muito boa. Realmente, você conhecer as pessoas, você conhecer o modo de vida dos outros, das outras pessoas, dos outros países, como na Coreia, como vivem, como no Japão, como vive na China, sabe? É um aprendizado. Isso é uma escola que não tem escola que ensine. E você precisa do idioma. Sem ele, você não se comunica. Porque a gente pode se comunicar com a mão, mímica, fácil. Mas não é o ideal. Sim. Isso nunca foi o ideal. Você nunca vai ter uma resposta
aquilo que você quer. Se você tiver uma dúvida, o que é isto? Você nunca vai saber o que é se você estiver falando com as mãos, na mímica. Então, você precisa do idioma. E hoje nós temos essa facilidade. Sim. Nós temos essa facilidade. O Brasil agora está internacional, ele está crescendo. Nós não podemos pensar pequenininho. Tem que pensar grande, né? Sim. Na minha profissão, qualquer profissão que você tenha hoje, é básico o inglês. Todos os livros, tudo que você lê na internet, tudo que você acompanha, é tudo em inglês. E não pode ser assim, mais ou menos. Tem que ser um inglês bom, uma coisa séria, com fluência. Eu acho que, eu aconselho, quem quiser ser comissário, pode falar com a Marília e depois a Marília fala comigo. E pegar as dicas também com você. Dicas à vontade, só que aguente o que eu falo. E tem história para contar, né? E olha, tem história pra contar. Fica muito. Gente, quem tiver dúvidas, quem quiser mais dicas, deixa aí nos comentários pra gente, que depois a gente vai passando pra vocês, tá? Né? Vamos pedindo ajuda aqui para Margot poder Com contar. certeza. Estou à disposição. Adoro falar a respeito, adoro contar as coisas que eu aprendi, porque tudo que eu aprendi... Gente, quando eu entrei na aviação, eu era apenas uma estudante de química. Certo? Não que isso fosse pouca coisa, era muito para mim na época. Mas agora... A bagagem que eu tenho de conhecimento, eu não teria. Exatamente. Eu não teria. Dentro de um laboratório, Dentro de um laboratório? Não teria. Isso é o mais legal. O legal é que essa oportunidade, assim, caiu de paraquedas e você abraçou. Na vida, dizem que é assim, passa o cavalo e você tem que subir nele para você seguir em frente. Se você deixar ele passar, você não sabe se o outro vem. Exatamente. Então... sempre se agarre às chances que aparecem. Sempre se agarre. Ela pode ser a única. Olha só. Gostei, hein? Margot, muito adorei obrigada. Vir falar com você. Ai, que bom, eu adorei. Gente, aprendi um monte de coisa, né? Como a gente sempre tem aí sobre a nacionalidade, né? Exatamente. Enfim, quanta história legal. Nossa, muita. Tem uma coisa também, que é o tempo de vida. O tempo de vida também te dá experiência, né? Sim. Mas o tempo de vida, ainda por cima, num local que te dá experiência, é outra coisa. É outro nível. E você tem que estar aberta às experiências. Porque eu conheço muita gente que não está aberta à experiência. Então, a experiência passa do lado dele, ele não vê. Exatamente. Ele a pessoa não vê. tá ali na hora certa, no local Tá no certo, certo, mas ele não percebe. Não tem atitude, Não né? tem atitude. Ele, fica medo. Não tem que ter medo, tem que aventurar, tem que aprender. Aprenda idiomas. Se conseguir viver em outro país também, é maravilhoso. Sim. Se conseguir, olha, muitos dos meus colegas mais jovens, quando saíram da VASP, eles foram trabalhar em outras companhias, como na Air Dubai, na Emirates, lá em Dubai. Né? Foram para Estados Unidos, para o Canadá, tem vários lá. Em Miami tem. Eu tenho uma amiga que ela já se aposentou e a filha dela agora trabalha na American Airlines e faz voo só para o Brasil. Porque ela sabe falar o português. Então. Olha que coisa mais legal. Porque ela tem o português. Eles precisam de uma comissária na American Airlines que fale o português. Aí, olha, ela estava no lugar certo. Na hora não certa. é? E estava pronta. E estava pronta. Né? Então é isso. E tem fluente. Então. Português da mãe. Né? O português da mãe dela. Então se preparem, né? Para o que vier, né? A gente nunca sabe que oportunidade que vai vir, então a gente tem que estar pronto, né? O quanto mais. É isso. Com certeza. Foi bacana demais, gente. Muito obrigada. Gostei muito. Esperamos as próximas versões aí.
Estou aberta, estou à disposição. Ótimo. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, eu venho correr. Vamos ter que fazer Afinal, eu sou aposentada. Estou à disposição. A gente vai ter que fazer uma versão Portugal só para conhecer essas histórias aí. E a versão Portugal você vai gostar. Vai gostar demais, demais. Versão Portugal e tem as outras versões também. A versão Grécia, por exemplo, que a gente ficava 6 dias lá. Nossa. E a gente ficava fazendo cruzeiros maravilhosos, pegava... Que sonho. Vamos ter que chamar ela para parte 2. Vamos Veja ter se que não fazer é uma parte profissão 2. maravilhosa. Por favor. Galera, então não perde tempo, procura a gente lá na escola, né? Hoje em dia tem milhares de opções que se adaptam no seu dia a dia, tem online, tem aplicativo, né? É muito fácil, é só para encaixar na sua rotina, né? Temos muito horário. Sim. E a gratidão. Obrigada, Rubens, por mais um dia. Marília. Obrigada mais uma vez, Margot. Imagina, obrigada. E valeu por estar acompanhando aqui. Foi um prazer em falar com vocês e falar com essa galera aí. Maravilha. Obrigada para quem acompanhou a gente até aqui e um beijão. Bye, bye. Bye, bye.